questão do território é um conceito muito poderoso na geografia e a gente percebe que é um conceito que vai sendo usado por outros campos do saber, por outras áreas, às vezes de maneira simplista, às vezes de maneira errônea, enfim. Então, eu espero poder contribuir com vocês a respeito do conceito de território, trazendo não só alguns fundamentos, mas também pensando exemplos práticos, né, de leitura, por exemplo, da cidade de São Paulo, e na minha a parte final, né, da minha fala aqui, da minha exposição, propor uma ideia de território, de articulação territorial para o serviço social e para, na verdade, para todos aqueles que lutam por condições dignas, não só, principalmente em São Paulo, ok? Como eu disse antes, né, afinal, território, tem muita confusão a respeito desse conceito, né? Território é sinônimo de área, tem limite, existe território da cidadania, o que é desenvolvimento territorial, enfim, território é a base natural do Estado, enfim, né? E aqui eu queria já deixar indicado para vocês uma tese de doutorado da Paula Vanessa de Faria Lindo. Ela traz o seguinte, né? O conceito de território, ao servir de base para a implementação da Política Nacional de Assistência Social, é reduzido apenas a um simples instrumento de planejamento, a uma área para dispor de serviços socioassistenciais. A tese de doutorado dela é um trabalho muito bacana, eu acho que vale a pena para quem quiser se aproximar desse debate entre a geografia e o serviço social. Ela é geógrafa, defende o doutorado lá na geografia, justamente usando o conceito de território, mas dialogando com o serviço social. Então já fica aqui uma indicação, né, para quem quiser colocar. E nesse mesmo sentido, a gente vai problematizar o conceito aqui, tá certo? A gente vai trabalhar a partir de dois fundamentos do conceito de território, a partir de uma perspectiva do Rafestan. Rafestan é um geógrafo da maior importância para a gente entender a discussão sobre território. E ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que o território é fruto da construção humana, concreta ou simbólica no seu devir histórico. O que isso significa? Se ele está falando que o território é fruto da construção humana concreta, ele está falando que é resultado das relações sociais. E nós aqui sabemos muito bem que nossas relações sociais, elas são determinadas pela forma como a gente organiza a nossa sociedade. A nossa sociedade tem ricos, pobres, enfim, tem aqueles que trabalham, tem os donos dos meios de produção, dessa forma a gente organiza a nossa sociedade. E aí, o Rafestan traz um segundo ponto para nós que é muito importante. Ele vai falar o seguinte, a centralidade do conceito de território está no poder e na possibilidade de exercer poder sobre uma fração do mundo. Então veja, que se a gente está falando aqui de relações sociais e que essas relações sociais são determinadas pela forma como a gente organiza a sociedade, essa forma de organizar a sociedade, ela vai se materializar, ela vai produzir territórios. Então, como já apareceu aqui em algumas falas dos colegas e das colegas que me antecederam, né, a gente já consegue identificar, por exemplo, um território desigual, e é importante que a gente perceba que a gente vai trabalhar esses conceitos. Que a ideia de um território desigual, desorganizado, ela é a partir da nossa análise. Porque se ele está falando da perspectiva do exercício do poder, para quem está no poder, o território está muito bem organizado. Essa é a questão. Acho que vale muito a pena aqui para nós trabalhar a ideia de Estado e de ideologia. Okay? Por que isso é importante? Né? Porque o Estado ele não é simplesmente uma abstração, não é mesmo? Então, se a gente for imaginar aqui hoje, né, o Estado ele se tornou a forma hegemônica de organizar as sociedades no mundo. Ok? Então, na medida em que os estados foram substituindo os reinos, os impérios, e hoje eles se tornaram a forma hegemônica de organizar as sociedades. Basicamente, e aqui eu sei que tem aqui os colegas que são juristas, não tenho pretensão nenhuma de entrar aqui no debate
sobre as teorias do Estado, mas apenas para fim aqui didáticos e para a gente encaminhar aqui a discussão num tempo curto aqui que nós temos, né? Então, basicamente, o Estado ele é um ordenamento jurídico, ele é uma forma jurídica de organizar a sociedade, tá certo? O que isso significa? Ele organiza a sociedade a partir das leis, ok? E ele tem dois funcionamentos básicos, o administrativo, né, que deve administrar essas leis, enfim, e quando o administrativo falha, ele usa a força. É assim para fazer a lei valer. Agora, de novo, né, o Estado não é uma abstração, ele não é uma coisa que está aí no ar. O Estado ele é ocupado por pessoas, ele é ocupado por grupos que representam determinados interesses. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês no caso do Estado brasileiro, pelo menos uma parcela ou uma porção de um grupo que tem um certo controle bastante relevante aqui em relação ao Estado brasileiro. Nós estamos no Brasil, um país que 83% da população é urbana, ou seja, vivem nas cidades, mas quando nós olhamos para o Congresso Nacional, onde o Mildo está lá, né, em Brasília, a bancada, o maior grupo de políticos não representa os interesses da cidade, representa os interesses do agronegócio, é o que nós chamamos de bancada ruralista. Ok? Bom, e aí eu trago aqui uma reflexão de um geógrafo da maior importância também, o Douglas Santos, e ele diz o seguinte, para a gente pensar. Nós temos que nos ater ao discurso político mais comum, onde a confusão parece ser ainda mais aguda, pois como num passe de mágica, homogeneiza-se o não homogeneizável, isto é, quando os que concentram o poder do Estado falam em nome do povo de um certo país, escondem que falam em nome dos que detêm o poder, sendo, portanto, muito difícil de aceitar que governantes, lixeiros, camponeses, latifundiários, industriais, operários, tenham todos os mesmos interesses e incluam-se num único discurso. Esconde-se por trás do Estado a farsa que permite ver como único o que é múltiplo, como igual o que é desigual, como inteiro o que está profundamente partido. Bom, e pensando também um exemplo de, acho que um exemplo de ideologia aí na área de vocês do serviço social, aconteceu algo curioso no momento em que eu montava aqui a apresentação para o nosso seminário. Eu perguntando para uma amiga que é da área, eu perguntava para ela sobre como é o funcionamento da LOAS, né? E ela me indicou esse site aqui, ó. Que é um site de consultoria. Ela falou, ó, pode olhar aí que é um site técnico, sempre que eu preciso consultar alguma coisa assim mais pontual, eu pego e olho aí. Eu falei, legal, eu vou dar uma olhada. E eu lendo o site, eu me deparo com a seguinte frase: uma vez garantidos os benefícios eventuais, consolidam-se dessa forma o direito do cidadão e o dever do Estado. Percebam a inversão ideológica que tem aqui. Porque vejam, colegas, conceder benefício não é direito do cidadão e nem dever do Estado. O direito do cidadão é ter acesso a uma vida plena, a uma vida digna. E o dever do Estado é proporcionar isso. Mas percebam a inversão que está colocada aqui, né? E é importante a gente perceber isso, a disputa ideológica, porque a ideologia ela é um fator muito importante na organização territorial. Partindo aqui para um exercício aqui com vocês de análise territorial, eu trago aqui o mestrado de um colega da geografia, do João Vitor Pavese de Oliveira. Ele defendeu o mestrado agora, recentemente, e ele estudou as escolas de ensino integral no município de São Paulo. E aí, ele, para fazer essa discussão, né, onde que se decide, onde que se implementou essas escolas, ele criou uma cartografia belíssima, que eu recomendo para vocês, inclusive, o mestrado dele. E aí, nesse primeiro mapa que vocês já estão vendo aqui, ele coloca, então, né, no mapa, essa escala de cores que vai do amarelo ao roxo escuro, ela representa o preço do IPTU. Então, quanto mais escuro, mais caro o IPTU. Quanto mais claro para o amarelo, mais baixo o IPTU. É evidente que isso representa aqui área rica e área pobre. Okay?
e as escolas de ensino integral são representadas nessas bolinhas azuis. Então veja que existe aqui uma concentração das escolas de ensino integral em áreas aqui, ó, em áreas de IPTU alto, médio, ok? Próximo à região central. Mas ele ainda vai além. Ele faz um outro exercício cartográfico de usar os dados de vulnerabilidade social, e aí ele divide em duas cartografias, em dois mapas. O mapa de vulnerabilidade média, alta e muito alta, e o mapa de vulnerabilidade social baixíssima, muito baixa e baixa. E vejam que interessante, nesse primeiro mapa aqui, da vulnerabilidade social média, alta e muito alta, a gente já percebe que as escolas de ensino integral elas não seguem o padrão justamente dos locais onde teria um maior interesse de ter o equipamento público. E aí a gente olha aqui no mapa ao lado e a gente vê que a concentração dessas escolas elas estão justamente nas áreas de baixíssima, muito baixa e baixa vulnerabilidade social. Fazendo um segundo exercício, eu trago aqui um tema bastante relevante também aqui para nós. Eu trago um material do pessoal do Lab Cidade, que é um pessoal da arquitetura e do urbanismo, que é tocado pela Raquel Ronick, pelo Aloysio Marino, enfim. E eles têm esse laboratório, tem esse portal Lab Cidade, que vocês podem entrar, tem trabalhos belíssimos lá e da maior qualidade, recomendo também. Eles mapearam em março do ano passado a mortalidade da Covid. Então, quais eram os bairros no município de São Paulo que tinham as maiores mortalidades por conta da Covid? A gente identifica aqui que nas regiões mais periféricas que nós tivemos, né, os maiores números de óbitos em relação à Covid. E aí eles vão comparar isso com a política de vacinação. E quando a gente olha a política de vacinação no mesmo período, a imunização com 2 doses, a gente vê que, na verdade, essa política de imunização, ela obedeceu uma outra ordem, que não é estabelecida como prioridade. Ela priorizou, evidentemente, os bairros ricos centrais da cidade de São Paulo. Okay? Quando a gente fala aqui que, às vezes, pode parecer para nós, né, que o território está desorganizado, está desigual, mas é importante que a gente perceba isso. Que, na verdade, a aparência da desigualdade no território e da sua não operacionalidade é, na verdade, o exercício do poder de quem está no controle. Okay? Bom, e aqui, já encaminhando para a última parte aqui da minha apresentação, se eu estou falando muito rápido, eu queria dizer aqui que é tudo culpa do Mildo, que só me deu 20 minutos para falar, certo? Mildo, brincadeira. Eu queria, então, antes de fazer uma proposta aqui, uma ideia, né, de pensar o território, né, com vocês, eu quero trazer uma cena aqui e fazer uma leitura sobre o Brasil e sobre a cidade de São Paulo. Nós voltamos para o mapa da fome. O que isso significa? Significa que, de acordo com o IBGE, nós temos 84 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar. 84 milhões de brasileiros é mais do que 1/3 da população do Brasil. E o que significa a insegurança alimentar? A insegurança alimentar ela é dividida entre leve, média e grave. A leve significa que a pessoa já não sabe se vai comer no futuro. Ok? E a grave significa que essa pessoa, essa família, ela já não acessa os alimentos. Aí você fala assim, poxa, mas o país, né, do agronegócio, né, a gente tem toda essa propaganda, a gente vê na TV as coisas funcionando e tal. E aí vamos dar uma olhada rapidamente nos dados de produção. Então, quando a gente olha esse gráfico, né, a gente vê aqui em azul um aumento da produção da soja, um aumento da produção da cana-de-açúcar e uma diminuição da produção do feijão, uma diminuição da produção do arroz, uma diminuição da produção da mandioca. Okay? Então,
E aí, mas tem uma questão aqui ainda, né? Para a gente pensar a cidade de São Paulo nesse contexto. De acordo com o nosso último censo de 2010, cerca de 37% da população no município de São Paulo recebia até um salário mínimo. Isso significa que são aproximadamente 4 milhões de pessoas só aí no município de São Paulo que recebiam até um salário mínimo. Agora vejam, como que essas pessoas recebendo com essa renda mensal, como que essas pessoas comem? Como que essas pessoas acessam uma dieta minimamente necessária para um pleno desenvolvimento? De acordo também com o IBGE, na última pesquisa, na Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, que levantou entre alguns municípios, entre eles o município de São Paulo, né, há alguns hábitos alimentares. Né? Porque também isso é muito importante para nós, porque não é apenas se a pessoa acessa ou não o alimento, mas é preciso ter uma dieta que proporcione a essa pessoa um desenvolvimento cognitivo, um desenvolvimento fisiológico, ok? Então, nesses gráficos que vocês estão vendo aqui, nós temos na parte de cima, né, pessoas sem rendimento e até 1/4 de salário mínimo, aí de 1/4 a meio salário mínimo, de meio a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 salários, de 3 a 5 e mais do que 5 salários mínimos. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, né, sobre peixe, alimentos não processados, hortaliças e frutas, veja que há uma pirâmide. Né? As pessoas com mais renda acessam mais regularmente esses alimentos. E quando nós estamos falando, por exemplo, de alimentos ultraprocessados e de, por exemplo, refrigerante açucarado, veja que essa pirâmide ela inverte, não é mesmo? As pessoas de baixa renda acessam esses alimentos de maneira maior do que as pessoas com renda maior. E aí vejam, nós estamos falando aqui dos alimentos ultraprocessados e alimentos com açúcar. Okay? O que nós vimos lá no gráfico anteriormente? Produção de soja. Nos ultraprocessados, a grande magia da indústria alimentícia é a lecitina de soja. Quem tiver um chocolate aí na mão, uma bolacha, pode olhar aí na descrição dos ingredientes, que vai estar escrito aí lecitina de soja e açúcar. Veja como o território, para nós, parece que está desorganizado. Mas o território ele está muito bem organizado. Essa que é a questão. Okay? E dentro desse cenário é que nós precisamos refletir, ok? Porque assim a alimentação ela é algo fundamental na saúde das pessoas, na saúde das crianças, que tanto foi colocado aqui, ok? Eu trago aqui um link apenas para exemplificar de um debate recente acontecendo na Unicamp, na Faculdade de Medicina da Unicamp, sobre a relação da nutrição e o desenvolvimento de doenças mentais. Okay? Vejam a importância do que a gente está falando aqui. E é nesse contexto aqui que eu quero exercitar com vocês aqui a proposta de uma articulação, de uma rede, de um exercício territorial da nossa parte, que é a possibilidade de nós articularmos entre nossos pares. E por que eu coloco aqui esse exemplo, essa articulação? Porque, colegas, nós não podemos esperar isso do Estado, porque ele não vai fazer isso por nós. Ok? Tem que ser uma articulação, tem que ser um exercício de baixo para cima. Caso contrário, essa situação que todos estão descrevendo aqui, ela vai perdurar e perdurar, porque não há isso, não há o interesse. Okay? Então, esse é um exercício territorial. A gente articular com os nossos pares que estão no campo, produzindo alimento de qualidade, com os camponeses que estão produzindo alimento de qualidade para nos abastecer
e a gente estabelecendo uma relação de troca justa com eles, sem atravessadores, fortalecendo também quem está no campo. Esse é um desafio territorial, que eu acho que é possível entre nós, ok? E se nós não pensarmos dessa forma, começar a pensar fora dessa caixa, fora, né, da onde o Estado estipula que nós devemos pensar as políticas públicas, o resultado vai ser esse daqui, de novo. Dessa vez não passou. Dessa vez não passou. Mas na próxima passa. Eu deixo aqui, eu tenho clareza que os governos que nós tivemos em São Paulo, federal, os governos que nós tivemos das gestões do PT são as melhores experiências que nós tivemos. Agora, nós precisamos ter a clareza que não é suficiente. E mesmo eles não vão fazer isso para nós. Okay? É preciso articularmos entre os nossos pares. Não jogar o jogo daqueles que já controlam o território. E aí eu fecho aqui a reflexão com vocês, retomando ao Rafestan. Né? O território é fruto da construção humana concreta e simbólica no seu devir histórico. Muito obrigado.